Olá, tudo bem? Como é que estão vocês? Estamos aqui hoje começando mais um episódio do nosso LibertyCast, o podcast que te leva ao mundo. E hoje nós temos um convidado mais que especial sentando aqui conosco para conversar hoje, que é o Alessandro Balbino, que eu costumo chamar de professor Alessandro Balbino, pela admiração, pelo trabalho desse homem que tem revolucionado esse país, né? Porque assim como a gente vem conversando em off, ele tem mais de 3.000 mentorados e 26 anos de carreira. Com vocês, o professor Alessandro Balbino. Tudo bem? Tudo bem? Queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história. Inclusive, o senhor estava conosco aqui num jantar, onde a Liberty promoveu, Cleison Mascarenhas promoveu uma mentoria aqui em Porto Seguro e acabou trazendo o professor Alessandro Balbino para estar fazendo essa mentoria. E ele estava contando muito sobre empresa, ele é especialista em varejo, entendeu? Mais de 30 anos o senhor trabalha com varejo, né, professor Alessandro Balbino? 27 anos. 27 anos. Não, na verdade, eu nasci no varejo, né? Sim. Com 9 anos já vendia jornal nas ruas de Juiz de Fora. Já vendia. Mas profissionalmente mesmo, com administração, gerência, marketing e vendas, aí tem 27 anos. Sim. E o que me admira o trabalho do professor Balbino é a simplicidade e a didática com que ele ensina. Eu estava num jantar e prestando atenção nele e ele fazendo algumas analogias, o que deixa o assunto tão simples, porque às vezes a gente que costuma trabalhar com empreendedorismo, nós lemos grandes clássicos como Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, e às vezes até uma linguagem assim um pouco rebuscada. E o professor Alessandro Balbino vem trazendo essa mesma linguagem, mas de uma forma mais simples, mais didática. E teve um exemplo que me chamou muito a atenção, que o professor Alessandro Balbino falou, foi sobre aonde tem uma empresa que tem 4 funcionários que eles trabalham subindo numa empresa, são sacos de cimento. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa analogia. É o seguinte, isso aí é um método que eu chamo de nivelamento por cima. Que quem não nivela por cima os seus funcionários, automaticamente está nivelando por baixo. O que é isso? Vamos imaginar uma situação. Você tem 40 sacos de cimento para levar no 5º andar de um prédio. Então o cara vai pegar o saco de cimento, colocar nas costas, subir a escada. 5 andares. 4 funcionários. Então a gente trabalha com mínimo, meta especial. Então qual que é o mínimo? O mínimo é 10. Por quê? 40 sacos de cimento dividido por 4 pessoas, dá 10 sacos para cada um. Se todo mundo fizesse o mínimo, cada um levaria 10 sacos de cimento. Sim. Tranquilo? Tranquilo. Só que isso não acontece na empresa. Sim. Quando você tem 4 funcionários na empresa, sempre tem um funcionário que eu chamo de estrela. É o funcionário que vai levar 20 sacos de cimento. Sim. Aí tem um segundo lugar que vai levar 10. Sim. Já foram 30. E aí costuma ser 5 e 5, mas tem empresas que é 7 e 3. Sim. E se você deixar isso, você está nivelando por baixo. Sim. Por quê? Porque quem leva 3 fica furioso com quem leva 20. Sim. Quem leva 7 fica furioso com quem leva 20. Quem leva 10 fica furioso com quem leva 20. É porque ele está acima da média, não é? Tá certo? E vai sabotar ele. Sim. Mas como a empresa não tem um mínimo, aí isso passa. Agora, quando você tem um mínimo, qual que é o mínimo? O mínimo é dividido por 4, igual. Não pode reclamar. Sim. É o mínimo que ele pode fazer, é o que a empresa já faz. Sim. E qual que é a meta? Aí a meta você vai levar em consideração a meta de crescimento do mercado. Sim. E qual que é especial? Subir acima do mercado. Sim. Tá certo? Então, mínimo, meta especial. Quando você faz isso, você está fazendo um nivelamento por cima. Porque você não vai ter ninguém abaixo de 10. Porque se o cara não fizer 10, aí você vai chamar ele e vai falar assim, ó, o mínimo daqui da empresa, a média é 10. Se você fez 7, você está fora. Sim. Você está no vermelho. Sim. Então é mínimo, meta especial. Sim. O mínimo é 10. Se ele está abaixo de 10, ele está no vermelho. Se ele está acima de 10, aí ele está batendo a meta. Ele está indo no caminho da meta. E se ele está da média do mercado, aí ele está no especial. Então, essa metodologia que eu falo, toda empresa tem que fazer o nivelamento por cima. Se você não faz o nivelamento por cima, automaticamente você está nivelando por baixo.
Porque o que leva 20, ele não vai ganhar 4 vezes mais do que o que leva 7. Sim. Só que ele produz 4 vezes mais. E aí vai gerar uma satisfação. Então ele vai relaxar um pouco. É tipo um piloto. Sim. O cara tá pilotando. Se ele tiver muito na frente, o que ele faz? Ele alivia o pé. Sim. Tá certo? Ele sabe que o cara não vai ultrapassar, ele alivia o pé. Então ele nunca vai para 30. Porque ele alivia o pé e ainda tem a rádio peão, né? Sim. internamente que vai falar, isso aí é um puxa-saco, esse cara você... Então, na verdade, esse funcionário estrela é o que eu ensino para quem trabalha nas empresas que eu dou treinamento. E esse nivelamento que é feito por baixo, até às vezes desvaloriza esse estrela, porque o cara que leva a média, ou seja, abaixo dele, ganha o mesmo valor que ele. É isso aí. Muitas vezes. Outra coisa, professor Alessandro Balbino, que o senhor falou muito interessante, que eu vi lá, foi uma analogia que o senhor fez, o senhor usou, porque, como eu disse, é muito didático o ensinamento do professor Alessandro Balbino. Ele falou sobre a questão que ele deu o exemplo da galinha e do ovo. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador qual é aquele exemplo. Eu achei muito interessante a sua maneira como o senhor ensina e explica, se torna tão fácil a gente compreender através da sua mentoria. Explica mais um pouquinho para o nosso telespectador. É porque a gente fala para todos os níveis, né? Aí você fala assim, como que você fala para todos os níveis? Eu falo para quem está começando do zero. Se você quer ser um vendedor, você quer ser um empreendedor, ou às vezes você já até é ali, vendendo aí 8, 10, 15, 20 mil reais, você já é um pequeno empreendedor. Tá certo? Então, o que eu falo? Eu falo para quem tem mais de 2 funcionários, aí eu falo através da consultoria. Então, se você está começando do zero, é o começar do zero. Se você já tem um negócio, tem mais de 2 funcionários, aí é a consultoria. Se você fatura mais de 100 mil reais por mês, aí é a mentoria. E por que eu dou esse exemplo do envolvido com o comprometido? Qual que é a diferença de você estar envolvido com o processo da sua empresa e de você estar comprometido? É o seguinte, é o ovo e o porco. Então a galinha, ela está num X-Bacon, onde nós temos o bacon e temos o ovo, tá certo? A galinha, ela está só envolvida com o processo. Ela não precisa de morrer para fazer o X-Bacon, tá certo? E o porco? O porco está comprometido, que ele tem que morrer para poder fazer o X-Bacon. Fazer o bacon, ele tem que ser sacrificado. Tem que ser sacrificado. Então, a diferença... O que nós precisamos nas nossas empresas? Nós precisamos de pessoas comprometidas, não simplesmente envolvidas. Então, às vezes, você vai ver o seu resultado lá, é porque tem gente só gritando lá, cacarejando igual a galinha, e você acha que ele está fazendo. Mas, na verdade, ele está só envolvido com o processo. E, às vezes, ele está envolvido só quando você está olhando. Sim. Quando você não está olhando, aí ele não está mais envolvido. Tá certo? E nós precisamos de pessoas cada dia mais comprometidas com o sucesso da nossa empresa. Só assim nós vamos ter resultados diferenciados. Professor Alessandro Balbino, eu queria entender, com a sua experiência vasta na área do varejo, e assim como grandes homens de sucesso, eles começaram também na área do varejo, tipo o Silvio Santos, o John D. Rockefeller e alguns outros homens. E assim como Napoleão Hill observou o trajeto do sucesso desses homens e o que eles tinham em comum. O senhor que começou vendendo jornal, assim como o Cleiston também, que é o nosso CEO da Liberty Viagens, que hoje é a maior operadora de turismo da América Latina, que já foi vendedor de coco. E ele sempre nos incentiva que de onde ele saiu, ele tinha um dom, mas ele aperfeiçoou esse dom. Então eu queria perguntar para o senhor, se só depende para ser vendedor, se depende só do dom ou necessita-se também de um trabalho, de um aprimoramento desse conhecimento na venda? Porque vender é uma ciência, né? Eu vou te devolver essa pergunta. Por exemplo, um médico, ele nasce médico? Não. Um mecânico, ele nasce mecânico? Não. O que ele tem que fazer para ele se tornar um bom médico, um bom mecânico? Ele tem que estudar. Tá certo? Então, qualquer um não pode ser vendedor. Primeira coisa, tem que querer. Sim. Segunda coisa, estudar as metodologias, o que já funciona, o que já dá certo.
Você pega aquela metodologia que já funciona e pluga na sua empresa. Eu costumo dizer o seguinte, as minhas consultorias, até mesmo começar do zero, a mentoria é o quê? É um turbo que você pluga no seu negócio e dá aquela injeção, impulsiona, alavanca o seu negócio. Sim. Porque é uma metodologia já comprovada, são 3.732 empresários treinados presencialmente. Eu queria só que o senhor repetisse o número, porque é impressionante o número de quantas pessoas o senhor já trabalhou. Repete só mais uma vez. 3.732 empresários, e isso é presencialmente do varejo. É impressionante a capacidade e a minha admiração pelo seu trabalho. Pelo trabalho do senhor, pelo trabalho da Karen, pelo trabalho do Cleiton, pelo trabalho do empreendedor, que é quem mantém esse país de pé. Há um tempo atrás, as pessoas achavam que quem resolveria o problema do nosso país era o governo, através até de algumas políticas públicas que realmente eu concordo em alguns meios, mas não totalmente. Mas quem mantém, quem gera riqueza nesse país é o empreendedor. E é o pequeno e médio que faz o resultado. Isso, com certeza. Professor Alessandro Balbini, eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos telespectadores, aquele que está começando do zero, ou muitas vezes alguém que não consegue manter esse empreendimento seu de pé, com quanto tempo fazendo uma mentoria com o senhor do zero, ele pode chegar a um resultado ímpar? Então, no começar do zero, a gente tem case de sucesso aí, do primeiro mês o cara faturar R$10.000 e colocar R$10.000 no bolso. Então, aí depende da empresa. Quanto mais estrutura, quanto mais posicionada a empresa tiver, melhor. Se a empresa já fatura mais de R$100.000, a gente consegue trabalhar muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele já faturava mais de R$1 milhão por mês, nós conseguimos dobrar o faturamento dele em um ano. Então, um ano de mentoria, a nossa proposta foi um ano de mentoria, só que aconteceu o seguinte... Quando deu o 10º mês de mentoria, ele dobrou o faturamento dele. Sim. Outra coisa que tem me chamado muita atenção é porque o senhor, inclusive, mais cedo nós tomamos um café, fora aqui do podcast, o senhor falou que hoje a venda ela está a 2 cliques de distância, ou seja, com a automação, com a questão das redes sociais, com a questão, hoje é muito falado, a questão do dropship, que é as pessoas que vendem sem ter estoque, e muitas vezes algumas pessoas entram numa loja e o vendedor, muitas vezes, ele é convencido pelo comprador. E antigamente era o contrário, antigamente você tinha que sair da sua casa para ir para uma loja comprar. No seu treinamento, nas suas técnicas, como o senhor pode aprimorar essa venda hoje? Porque hoje até está mais escasso, não é que acabou, porque o que o senhor diz, o físico nunca acaba, mas o digital tem chegado muito forte. Qual a sua orientação? Aí é o seguinte, inclusive é uma das perguntas que me fazem muito. As lojas vão acabar? As lojas não vão acabar. É o Omnichannel. O que é isso? São canais de venda. Você vai vender agora pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, vai vender por outras mídias, pelo TikTok e muitas outras que vão aparecer aí. Então, se você tem um processo pronto de venda, é só você plugar em qualquer mídia que aparecer. Sim. Antigamente, você só vendia na loja. Você abria uma loja, aí o que acontecia? Só tinha você ia ou em São Paulo, ou entrava em contato com o fornecedor, o produto que a pessoa estava precisando só tinha você, o cara ficava lá até na fila esperando chegar. E hoje? Hoje o cara está a um clique, o cara entra na internet, ali, se você falar que não tem dentro da loja, ele compra lá dentro da sua loja. Ele vai na sua loja para comprar, você não tem o produto que ele quer, ele entra no celular e compra dentro da sua loja. Você paga o aluguel e costuma ele pedir orientação para o seu vendedor ainda. Uma coisa que eu vejo que é o diferencial, e Cleiton sempre trabalha isso com a gente aqui na Liberty, que ele fala da questão da experiência, porque assim a Liberty ela não só realiza sonhos, mas ela na verdade proporciona a todos aqueles que entram em contato conosco uma experiência. Inclusive agora, professor Balbino, nós temos uma grande novidade. Nós fechamos, por exemplo, com uma grande empresa que é chamada ACK. Porque o que acontece? Antigamente as pessoas elas iam à viagem e elas paravam, por exemplo, no Museu do Louvre, em frente à Torre Eiffel,
ou em frente às pirâmides do Egito, ou em vários cartões postais do mundo. E às vezes o homem pegava, o rapaz pegava o celular e tirava uma selfie dele e da família, às vezes pegava do peito para cima. Hoje não, ele vai poder ter a possibilidade de tirar foto com profissionais qualificados, e o diferencial e a experiência nossa nova experiência que nós estamos proporcionando a você que viaja conosco, e aqueles que ainda vão viajar, é que você vai poder postar a sua foto com 24 horas. Ou seja, enquanto você estiver hoje num passeio no Museu do Louvre, amanhã quando você estiver na Torre Eiffel, você já vai poder postar a sua foto. E é o que Cleiton fala, é a experiência que nós vendemos. O que o senhor fala sobre isso? Rapaz, isso é fantástico. Você imagina que você vai estar lá em Israel ou em Dubai, sim, e os seus parentes aqui no Brasil, eles vão estar olhando a sua rede social, porque eles querem saber o que está acontecendo com você, o que você está postando, o que você está fazendo. Isso aí, quase em tempo real, vai ser fantástico. E aí a foto tratada ali, com alta qualidade, rapaz, isso aí é... E lembrando, viu, que 2025 nós temos um encontro marcado com o professor Balbino em Dubai, hein? Show. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. Então, Mentoria em Dubai 2025. A questão que me chama a atenção da experiência, inclusive eu volto a repetir, é porque Cleiton ele trabalha muito com isso, porque é o aprimoramento. Nós vendemos experiências. Se eu ver que a Apple, na verdade, quando ela lançou um produto, um computador, principalmente um celular, que a cada ano sai um, as pessoas fazem fila para comprar. Por quê? A Apple ela não vende simplesmente celular, computador. Ela vende uma experiência. É igual a Disney. Eu não conheço ninguém até hoje que não queira conhecer a Disney. Porque a Disney ela proporciona uma experiência. E o senhor, inclusive, o senhor falou que o senhor foi vendedor de purificador de ar. E o de água. De água, desculpa, de água, purificador de água. E vendedor de jornal. Mas qual era o seu diferencial quando o senhor vendia o jornal? Porque assim, o jornal, antigamente, que é impresso, e muitos que estão nos assistindo hoje, o jornal não é como hoje, que você abre o G1 no seu celular e vê as notícias. Era um jornal impresso e era vendido como água, hoje é vendido no sinal. Qual era o diferencial do senhor? Qual era a experiência que o senhor proporcionava para aquele leitor, para o senhor vender o seu jornal? Então, todos os vendedores de jornais, o que eles faziam? Eles ofereciam, quer o jornal? Ao jornal, às vezes até falava notícia, caiu isso, aconteceu isso e tal. E aí eu falei, poxa, como que eu vou me diferenciar num mercado tão competitivo, onde tinha a banca de jornal vendendo jornal, aquela galera de menino vendendo jornal pelas ruas. Aí eu falei assim, poxa, eu preciso de ter um diferencial, o que eu vou fazer? E aí o nome do jornal hoje é Tribuna de Minas, né? Sim. Mas é digital, né? Mas antigamente ele chamava Tribuna da Tarde. Então o que eu fazia? Eu gritava, Tribuna da Tarde. E aí quando eu chegava na galeria assim, o pessoal, grita aí, garoto, vai lá, garoto. E o que eu fazia? Eu animava o dia do empresário. O cara chegava cheio de problema para resolver na empresa. E aí quando eu chegava gritando, ele falava, esse cara é uma piada. Já era tipo um jargão que o senhor criou, assim como o Galvão Bueno, é bem parecido. Isso aí. Só que, na verdade, o senhor era o Galvão do jornal. Era esse que era o seu diferencial. Então, assim, é isso que me chama a atenção. Por que algumas empresas abrem, por exemplo, eu não vou saber o número exato totalmente, mas eu vou chutar aqui. Se eu não me engano, no nosso país, abre mais empresas do que fecha. Se eu não me engano, a cada ano fecham 4.500 empresas todo ano. E eu quero perguntar para o senhor, no seu treinamento, qual é, na verdade, como o senhor falou, volto a repetir das analogias, o senhor falou lá uma analogia que foi a receita do bolo. Explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é isso. A receita do bolo é o seguinte, se você quer que a pessoa faça o bolo do seu gosto, do seu jeito, você tem que dar os ingredientes, você tem que passar a receita. Se você chega para um funcionário seu e fala para ele assim, faça um bolo fantástico, o melhor bolo que você pode para mim. Aí vamos lá, ele vai pegar na cabeça dele, vai criar o bolo. Por exemplo, se fosse eu, ia fazer um bolo de chocolate. Vamos lá, da sua preferência, qual que é o melhor bolo? Baunilha. Aí pronto. Aí eu já passei o dia inteiro lá preparando na minha cabeça. Nossa, eu vou fazer aquele bolo de chocolate fantástico, fazer aquela cobertura de chocolate assim. Quando eu chegasse para te entregar o bolo de chocolate, você ia olhar para o bolo e falar assim, eu nem como bolo de chocolate.
Aí, da próxima vez que você me pedisse, o que ia acontecer comigo? Eu não ia ter motivação para fazer. Você já levou um choque na tomada? Já. Então, essa é a sensação. Depois você quer pôr a mão de novo Não, lá? jamais. Fica um trauma. Fica um trauma. Fica um trauma. É isso que acontece. Aí o empresário reclama assim: poxa, mas aqui ninguém faz nada, ninguém se preocupa. Por quê? Ninguém é proativo. Mas não é que ele não é proativo, é que como você não tem as receitas para ele seguir, ele fez do jeito dele. E se ele soubesse como fazer, ele montaria a empresa dele. Ele está trabalhando para você porque ele precisa das suas receitas. Se você sabe fazer o bolo, você não precisa da receita. E algo interessante que o senhor falou da questão da receita. Esses dias eu estava num treinamento com o Karen Cleiton e eles falando, na verdade, inclusive isso que o senhor falou, mas com outras palavras. E eu fui prestar atenção por que a Liberty, ou outra empresa, eu vou citar aqui a CVC, a Disney, a Apple, eles fazem sucesso. E às vezes algumas pessoas, elas tentam fazer o mesmo que nós fazemos e não conseguem, não dá certo, não tem o mesmo sucesso. Você já tentou copiar, fazer um bolo? Já. E solou? Solou. Toda vez que eu vou fazer, ele sola. Toda vez. É isso aí, porque faltou algum ingrediente. Faltou algum ingrediente. Ou tempo. A diferença é mínima, mas é ela que vai dar a diferença no resultado. O cara ganha uma corrida, não é porque ele corre 10 vezes mais. Às vezes é 2, 3 segundos. O cara ganha uma luta, não é porque ele bate 10 vezes mais. Às vezes é um soco. Às vezes é uma estratégia. Sim. Então a diferença é mínima, mas no resultado ela dá toda a diferença. A estratégia também, mas tem também, eu vejo assim, o preparo. Porque esses dias eu vendo a história de Ayrton Senna, por exemplo, Ayrton Senna, ele era um cara que parece, porque eu sou mais novo, eu não acompanhei o Ayrton Senna correr. Ao vivo eu só vi os vídeos. Mas ele era um cara que ele tinha um diferencial na corrida com a pista molhada. Mas por quê? Enquanto todos estavam parados descansando, ele pegava o kart e corria por ali com a pista molhada. Então tinha esse diferencial. Então fala pra gente o preparo. Inclusive o senhor falou sobre a questão do preparo lá no nosso jantar, que foi uma mentoria proporcionada aqui para nós, que foi enriquecedora. Onde tivemos outros palestrantes também, mas hoje nós estamos entrevistando o professor Alessandro Balbino. Me fala um pouco sobre o preparo. O senhor falou sobre o preparo do empreendedor preparar o seu colaborador. Então, isso aí é o seguinte: qual que é a hora de você arrumar o telhado? Quando está chovendo ou antes da chuva? Antes da chuva. Então é isso aí, você tem que se preparar. Porque quando a chuva vier, não adianta. Depois que tiver caindo água lá dentro, lá e acabou. Aí é só recolher o que sobrou. Então, se você é um empresário, o meu treinamento não é para o cara quebrado. Já está quebrado. Inclusive, eu recebi no meu direct o cara perguntando: eu posso pegar um empréstimo de 20 mil para poder fazer a sua consultoria, a sua mentoria? Eu falei: não pega não, cara. Não pega não. Porque se você quebrou a sua empresa, você precisa de fazer o quê? Vai procurar um emprego. Procura um emprego, aprende a gerir, aprende a ser dono de uma empresa, aprende dentro de uma empresa, dá o seu máximo para aquele empresário. Porque aí você não vai ter risco. Sim. Aí você entra no meu Começar do Zero. Com a experiência que você vai ter nessa empresa, depois você pode empreender, inclusive ser um intraempreendedor. Quem sabe o seu negócio é ser sócio desse cara que você vai trabalhar. Sim. Nem sempre é você ter um grande negócio. Tem hora que você tem que diminuir o negócio. Tem hora que você tem que aumentar. Então, existe a hora certa para tudo. E você tem que estar preparado. Não adianta você querer arrumar o telhado debaixo de chuva. Agora, falando para o preparo, agora eu vou pular para outra, que aqui na Liberty é muito trabalhado, que é a motivação. Eu fico admirado quando eu vejo pessoas como o senhor, volto a repetir, como Karen, como Cleiton, e que ativam pessoas, que motivam a querer mais. Por exemplo, Cleiton, ele sempre fala para a gente com Karen que onde eles chegaram a gente também pode chegar. E sempre o senhor sabia que todo colaborador da Liberty, com um ano, ele tem que conhecer no mínimo 4 países. Show, isso é experiência, Por quê? ele tem que viver. Isso. Por quê? Porque quando nós vamos vender, imagine um cliente eu vender uma viagem e ele chegar e perguntar bem assim para mim: mas você está querendo me vender a viagem? Mas me diga, qual foi a sua experiência? Você já viajou?
Então, assim, nós conseguimos falar com total emoção e propriedade, nós vendemos o que nós vivemos. Nós não vendemos farsa, nós não vendemos algo que nós não conhecemos, nós vendemos o que conhecemos. Eu queria que o senhor falasse um pouco, depois do preparo, sobre a motivação, porque ela entra, essa motivação vai entrar sobre a questão dos rapazes que levam sacos de cimento. Porque às vezes se você não motivar esse estrela, esse master, ele vai estagnar, ele vai parar, ele vai ver que aquele que não faz o mesmo trabalho que ele, sem motivação, ganha o mesmo. Mas aqui é diferente, nós somos motivados a cada vez mais estarmos acima da média. Isso eu queria que o senhor falasse sobre a motivação. Então, vamos para a etimologia da palavra. Motivação, ter motivos para agir. E qual que é o melhor motivo para você fazer uma ação? É o sonho. O que me moveu para ser vendedor de jornal foi uma bicicleta. Na verdade, eu passando com a minha mãe para fazer compra, eu vi um cartaz escrito assim, eu vou falar o que eu li, depois eu vou falar o que estava escrito, porque os olhos só veem o que ele está preparado. Sim. Se você não estiver preparado para ver a oportunidade, ela vai passar e depois já era. Então, quando eu olhei um cartaz, estava escrito assim, na minha cabeça, tá? O que eu li, precisa-se de vendedor de bicicleta. Isso é o que eu li, porque os meus olhos estavam preparados para ver isso. O que estava escrito? Precisa-se de entregador de jornal com bicicleta. Aí eu fui lá. Na minha cabeça eu falei, é tudo o que eu quero. Era o meu sonho, que era andar de bicicleta. Você lembra daquela Caloi Cross Freestyle? Sim. Então, aquela propaganda, o cara inclusive, fazendo... meu pai teve uma dessa. Show de bola, o cara fazendo lá, né? Aí aquilo ali era um sonho para mim, eu olhava aquilo ali e falava assim, poxa, um dia eu vou ter uma bicicleta dessa. Olha só como que eu sou de uma família tão humilde que eu não tinha condições de ter uma bicicleta. Era o meu sonho ter uma bicicleta. Então, quando eu olhei aquele cartaz, eu falei, nossa, é isso. Eu vou ganhar dinheiro e ainda andar de bicicleta. E aí eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, o que a moça me falou? Você tem bicicleta? Eu falei assim, ué, mas tem que ter bicicleta? Ela falou, tem. Aí eu fui abordado pela primeira vez por uma vendedora fantástica. O que ela falou para mim? Eu falei, não, eu queria trabalhar, se eu trabalhava até de graça, só para andar de bicicleta. Sim. Aí ela falou assim, ué, mas você pode trabalhar e juntar dinheiro e comprar uma bicicleta. Aí eu falei assim, ué, como que é isso? Ela falou, você pode começar de vendedor de jornal. Falar, mas e vendedor de jornal dá dinheiro? Aí ela falou para mim assim, o Roberto vende 100 jornais, em cada jornal não lembro o valor. Eu sei que o total dava assim, tipo assim, 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. Sim. Era o que ele ganhava vendendo jornal. E o meu pai, que era marceneiro, ganhava 1,5 salário. Eu falei, pô, o cara ganha o dobro. Aí ela ainda falou assim, e ele para 1 hora. Aí eu falei, isso é mentira, eu não acredito não. Aí ela pegou e falou, eu falei, isso é verdade? Eu não acredito nisso aí não. Ela falou assim, fica aqui que você vai ver o Roberto chegar. E aí, no outro dia de manhã, eu saí de casa bem cedinho e fui para lá ver. Cheguei lá, o Roberto não vendeu, foi 100 não, foi 120 jornais. Nossa. Aí eu falei, caramba, nossa, a bicicleta que eu quero, é isso aí que eu quero. E aí eu peguei o jornal, ela falou assim, eu falei, quantos jornais você quer? Aí eu falei, me dá uns 10. Eu mesmo não acreditava. Ela falou assim, não, leva 50, o Roberto vende 100. Aí, criança, 9 anos, acostumado a obedecer a mãe, peguei os 50. Quantos jornais você acha que eu vendi naquele dia? Acredito que uns 30. Nenhum. Nenhum? Nenhum. Por que eu não vendi? Eu não sabia técnica, não sabia nada. Eu andei na cidade, para lá e para cá, com medo. A pessoa olhava para mim, eu apavorado. Sim. Aí eu peguei e aquele nó na garganta, você já teve aquela sensação assim de sufocante? Sim. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer? E agora? Aí eu voltei. Tipo assim, eram umas 10 horas, eu voltei para entregar o jornal.
e pegar a promissória que eu tinha assinado. Que eu assinei a promissória para pegar os jornais. Aí sabe o que ela falou comigo? Não, você vai parar 10 horas não. O Roberto para só uma. Continua. Aí eu dei mais uma volta e fui para casa. Falei, amanhã eu entrego esse jornal, porque eu não vou fazer mais nada não. E só um adendo, porque entrando nessa nossa conversa, então, a pessoa para chegar ao sucesso, ele tem que ter preparo, motivação e entra outra fase aí no que você falou, persistência. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Ou ter alguém que incentiva ele a acreditar. Aí entra a motivação. Sim. Entendeu? Que mostra ele o motivo. Aí quando eu cheguei lá, ela falou assim comigo. Eu fui primeiro para entregar, eu fui o primeiro a chegar. Eu queria me livrar daqueles jornais e pegar aquela promissória de novo, apesar que não valia nada, porque eu tinha 9 anos de idade. Sim. Mas na minha cabeça era um documento. Já pensei ela ligando para minha mãe, me cobrando. Aí o que ela falou para mim? Não, espera aí que você vai ser o último. E aí foi chegando os meninos fazendo acerto. E o Roberto, aquele 120 jornal, fez acerto e deu o dinheiro a ele. E o meu olho brilhava assim, cada um menino que fazia o acerto, meu olho brilhava. Ela falava assim, tá vendo? Você vai aprender também, você também pode, você vai conseguir. Você quer a bicicleta? E isso aí que o senhor falou me remete a uma coisa. Gente, porque o que eu falo, quem é colaborador aqui dessa empresa, pode ter outros também, mas quem é colaborador aqui dessa empresa, eu sempre falo, Cleiton Mascaren tem o dom de ativar pessoas. Isso aí que ela fez com o senhor foi ativar. E é isso que aqui na Liberty é feito, é ativado pessoas. E se vocês tiverem um dia a oportunidade, nós vamos ter, vai ser dado um testemunho de cada colaborador da Liberty, assim como foi dado, o senhor estava lá na palestra, o senhor viu. Pessoas que muitas vezes estavam desmotivadas e foram ativadas, porque às vezes precisa só de um impulso. E às vezes o empreendedor, por não ter às vezes o preparo ou essa paciência, às vezes ele até manda a pessoa embora por achar ele não ativa. Mas isso é um dom, ela ativou o senhor. Então vou falar para você, eu sou o consultor mais elogiado do Brasil, eu tenho mais de 8.000 depoimentos por escrito de empresários, gerentes, supervisores, vendedores, balconistas, de transformação do negócio dele. Tudo isso documentado. É uma credencial que o senhor tem. É uma credencial, é isso aí. É isso aí. Então é o seguinte, aí o que eu fiz no segundo dia? No segundo dia eu fui atrás do Roberto. Falei, se ele vende 120, eu vou atrás dele e vou vender também. Qual é o diferencial dele? Eu quero saber. E aí o Roberto falava, ao jornal, ao jornal, ao jornal. Ele gritava ao jornal, eu levantava o meu. O senhor falando isso aí, eu lembrei do Silvio Santos, quando começou a vender caneta, e aí ele, para comprar o que ele queria, né? Ele começa a vender as canetas dele, só que a caneta dele, enquanto a do outro vendedor saía 10, a dele só saía uma. Mas qual era o diferencial do outro vendedor? É porque ele fazia truques de mágica. Eu não sei se aconteceu a mesma coisa com o senhor, mas ele pedia para aquele rapaz ensinar os truques de mágica. O cara falou, um bom vendedor nunca entrega o motivo do seu sucesso. Mas ele sempre orando de perto, assim como o senhor fez levantar o seu jornal quando ele gritava, ele fazia a mesma coisa. Só que aí o que aconteceu? O Roberto queria me bater, cara. Ele me deu uma canseira, cara, porque eu tava pegando o cliente dele. Só que a gente sempre quer ir pelo caminho mais fácil, né? Sim. Aí eu pensei, bom, mas quem que vende jornal? Banca de jornal. Fui do lado da banca de jornal, né? Que as pessoas ficam lendo os jornais ali, decide se compra ou não, né? Lê a notícia, a primeira página. Sim. Aí o cara, que eu via que o cara estava interessado, o que aconteceu? Seu Caruso saiu atrás de mim. É o dono da banca de jornal lá. Sim. E falou, não me aparece aqui mais não, que eu vou ligar lá no jornal. Eu falei, não tem jeito. E aí eu saí de cabeça abaixo, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? O Roberto, não posso pegar os clientes dele. Da banca de jornal, não posso também. Aí eu falei assim, poxa, mas eu queria tanto aquela bicicleta. Motivação. Motivo para agir. Eu tinha um motivo, um objetivo claro, um sonho. É isso que move. E aí eu falei, não, eu vou começar a fazer igual o Roberto, que se eu fizer igual ele, vou ter um resultado. E aí eu comecei ao jornal, e ninguém ouvia.
Aí eu, com raiva, falei assim, o jornal! Já com aquela raiva. Eu queria a bicicleta. Aborrecido, querendo a bicicleta. Eu falei, o jornal! Aí o cara olhou assim, menino, me dá um jornal aí. E aí eu comecei. E aí eu fui ficando mais confiante. Cheguei a vender 200 jornais em um dia. Nossa. Gente, mais uma vez, lembrando que jornal naquela época era como se vender água no sinal. Entendeu? Todo lugar que você passava tinha um jornaleiro, porque as notícias, elas não chegavam como hoje. Fora os jornaleiros que estavam na rua entregando o jornal, ainda tinha as bancas. Porque muitas vezes o cara podia sentar na banca. Algumas bancas tinham xerox, que na época hoje é comum você ter essas coisas, fax. Então o cara já estava ali, ele comprava a revista dele, ele comprava o jornal, ele queria receber as notícias. Então isso é algo impressionante. Uma pessoa vender 200 jornais em um só dia é algo fantástico. Show, é isso aí. E foi assim que eu comecei do zero. Sim. Por isso que eu tenho o desafio começar do zero, para empreendedor e vendedores. E outra coisa que me chama a atenção, depois do preparo, da motivação, da persistência, tem algo ainda mais importante, que é a disciplina. Porque muitas vezes o empreendedor, ele começa a ganhar o dinheiro e ele começa a gastar, ele não tem a disciplina. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É o seguinte, porque as pessoas acham que dinheiro foi feito para gastar. Mas dinheiro não foi feito para gastar. Dinheiro foi feito para quê? Para investir. Multiplicar, né? Multiplicar. Isso aí é o seguinte, se eu te dou uma semente, se você plantar a semente, aquela semente vai dar uma árvore e vai dar 1000 frutos. Agora, se você pegar a semente e comer a semente, o que vai acontecer? Acabou. Amanhã você tem que trabalhar de novo para poder ganhar outra semente. Então, dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Dinheiro não se gasta, dinheiro se investe. Agora, aí depois que você tiver uma árvore com 1000 frutos, aí você pode gastar uma parte do que você transformou. Eu não vou falar ganhou, não, porque quem ganha dinheiro é... Dinheiro se faz. Dinheiro se faz. É isso aí. E esse criar riqueza, na verdade, ele é um dom, né? Que muitas vezes eu creio assim, professor. Eu não tenho tanta experiência com o senhor, mas eu creio que com a orientação certa pode ser criado esse dom. Esse dom pode ser gerado numa pessoa. Porque tem uma passagem bíblica, embora não fale de dinheiro, mas o apóstolo Paulo, ele fala ao seu discípulo Timóteo, ele fala bem assim: desperte o dom que há em ti. E muitas vezes, no nosso treinamento aqui na empresa, no dia a dia, Cleiton Mascaren sempre nos instrui a despertar o dom que está em nós. Por exemplo, quando eu comecei na empresa e alguns outros, a gente começava a ligar para as pessoas para começar a vender viagens, entrando em contato com aquelas pessoas que queriam comprar viagem na nossa mão. E aí o que acontecia? Cleiton Mascaren, o que eles faziam? Eles não deixavam a gente nadar sozinho. Eles faziam o seguinte: olha, eu vou fazer a primeira ligação, vou te dar um start e depois você vai ver como eu faço. E qualquer dúvida que você tiver, fala comigo. Então eles começam a despertar esse dom em nós. Por exemplo, tem gente hoje que vende mais de 15 viagens. Tem gente que vende muito mais, nossos colaboradores vendem muito mais. Mas o diferencial é esse, a persistência, é manter firme, é querer que cresce cada vez mais. Essa semente é plantada, dá vários frutos. É isso aí, eu tenho isso aí, na minha mentoria eu falo sobre isso, a diferença de delegar e abdicar. Sim, o senhor falou sobre isso no jantar. O senhor falou sobre isso. Explica mais um pouquinho para o nosso telespectador entender. É que quando você vira as costas para a pessoa, você está abdicando. Sim. Do seu trabalho ali de gestor, de dono, de gerente, de supervisor. Agora, quando você vai junto com a pessoa, você está o quê? Você está caminhando junto. Caminhando junto. Você delega para ele, mas não abandona. Sim. É isso aí. E Cleiton, ele sempre fala com a gente, né? Vocês aproveitem, porque assim, no meu tempo atrás, quando eu comecei, era muito mais difícil as informações. Hoje tem internet, tem alguns livros, inclusive eles sempre nos indicam livros. Nós tivemos um treinamento aqui e foi dado para nós passado livros e eles nos exigem de nós, assim, para o nosso bem, que nós estejamos sempre inteirados, sempre informados.
E aí Cleiston começa a falar com a gente, olha, vocês aproveitem, porque no meu período não tinha informação fácil. O que vocês puderem aproveitar de mim, aproveita. E tem um detalhe. Sim. Você quer ver uma coisa que eu vou te provar? Que tem que ter prova, Sim. porque se não tiver prova, ninguém estuda. Então é o seguinte, por exemplo, você é habilitado? Sou. Então, quando você foi tirar a sua habilitação, você teve que estudar? Sim. E você estudou bem? Sim. Por quê? Porque eu queria passar, eu queria minha habilitação. Tinha prova. Sim, tinha prova. Isso. Tinha prova. Sim, Se a gente não der prova, ninguém estuda. Isso. Inclusive, o senhor... vai conectando, você veja como é que é o network, essa conexão. O senhor falou tudo isso na mentoria. Quem estava, que muitos vão assistir, os que estavam, foram privilegiados por isso, o palestrou lá, o senhor falou muito sobre isso. É isso aí. Se você, na sua empresa, não tem as receitas e não coloca seu pessoal para estudar, eles vão fazer da cabeça deles, e aí não adianta querer o bolo de cenoura? De baunilha. O bolo de baunilha, se você não deu a receita. Você vai encontrar um bolo solado. Vai encontrar bolo solado, de chocolate. De chocolate não é o que você quer. Sim. Tá certo? Sim. Então, se você quer o resultado, você tem que passar a receita para ele fazer direito, fazer do jeito que você quer. Sim. Porque se você não fizer isso, o resultado vai ser o que ele quiser. Agora, se ele soubesse como fazer, você acha que ele trabalhar para você? Sim. Outra coisa, professor Alessandro Balbino. Hoje tem sido muito falado das pessoas que acompanham o marketing, principalmente o marketing digital, e alguns influenciadores, que eu queria fazer uma pergunta para o senhor, acho que meio indiscreta, mas eu queria saber. Com quantos anos o senhor fez seu primeiro milhão? Eu fiz com 2003 eu fiz o primeiro milhão. O senhor estava com quantos anos? Eu estava com 2003, deixa eu ver aqui, 28 anos. 28 anos, 75, 85, 95, 28 anos. Agora, o interessante que o senhor falou com 28 anos é que o senhor mostrou ali há pouco tempo atrás, quando a Karen estava conversando com o senhor mostrou a sua carteira de trabalho, ela foi assinada aos 12 anos de idade. 12 anos de idade. Então, ou seja, dos 12 anos, o senhor com 28 anos conseguiu chegar ao primeiro milhão. Eu queria que o senhor falasse, principalmente para os empreendedores, qual é o segredo e qual foram os erros que o senhor não repetiria e qual seria a dica que o senhor daria para chegar ao primeiro milhão, aquele que quer uma liberdade financeira. O erro é o seguinte: faça o que te faz feliz, o que te inspira, o que faz você sorrir. Porque se você faz uma coisa aborrecida, não tem jeito. Não tem jeito. Então, se o seu coração está bem, se você sorri, se é bom para você, pode ser leve. Ter uma empresa de sucesso não precisa ser um peso na sua cabeça. Sim. Pode ser leve. Agora, você precisa de ter os processos. Você precisa de ter um manual de receitas da sua empresa. Ou seja, o que funciona no seu negócio, mas o que eu sei que funciona em mais de 2.732 empresas que eu já estive dentro, é como você pegar isso tudo que funciona e plugar no seu negócio. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Entre as várias empresas e os vários empresários que o senhor trabalhou, eu queria que o senhor citasse, só para o nosso telespectador entender, qual foi uma das empresas que o senhor, hoje no mercado, que o senhor trabalhou. Eu trabalhei numa concessionária de Juiz de Fora, chama Adel Veículos. Adel Veículos. Na verdade, não foi nem que trabalhou, aqui o senhor deu um treinamento. Treinamento? Tem uma Pio, Born, Raivis, Unimed. Aí tem muitas. Só grandes empresas. Tem muitas. Outra coisa, a gente trabalha muito com Israel. Israel está acontecendo agora, essa calamidade que está acontecendo, mas a gente vê o interessante do povo judeu é que em meio à escassez, ainda assim eles conseguem prosperar. Porque é um povo muito próspero, nós cremos assim, como cristãos, como entendedores da Bíblia, que é uma bênção de Deus. Mas eu queria saber do senhor, o senhor passou por escassez nessa... Claro, eu creio que sim. Mas o senhor passou por escassez na sua trajetória? É porque é o seguinte, qual que é a hora de você comprar? Quando ninguém está comprando. Se está ruim o mercado, se está difícil, tá bom para você comprar, porque todo mundo tem que vender. Sim.
E às vezes a pessoa embarca nas notícias e deixa aquilo contaminar o cérebro dele. Sim. E aí, quando ele tem uma oportunidade de comprar barato, porque se está vendendo muito, o cara vai aumentar o preço. Ele não está dando conta de produzir. Agora, se a mercadoria está encalhada lá, se não está vendendo, se está ruim, se está todo mundo achando que está em crise, é hora de comprar. Qual seria o primeiro passo do zero à prosperidade? O sonho. O sonho, né? Porque se você não... Nada acontece no mundo físico sem antes ter passado pela mente de alguém. Sim, sim. Vamos pegar um exemplo, a Apple. Ela só existe hoje porque passou pela mente do Steve Jobs. Steve Jobs. Se ele não tivesse imaginado... Se você falasse para alguém assim, ó, você vai andar pelas ruas falando... O cara fala, isso é loucura. Realmente. Isso aí não existe, isso não vai acontecer. Os grandes homens ricos, principalmente Napoleão Hill, ele tem um trabalho muito sólido sobre isso, porque ele sentou com Andrew Carnegie e alguns dos grandes homens industriais aí do mundo, e ele começou a entender... John Rockefeller, que é o homem mais rico da história moderna. E um homem que sai de uma escassez total, de chegar, acho que ao ponto até de passar fome, e chegar a ser o homem mais rico da história moderna. Eu queria chegar a entender, porque assim, eu sei que o senhor trabalha com mentoria, o senhor também estuda muito sobre esses homens. O que esses homens têm de tão especial que consegue prosperar desse jeito? Coração humilde para aprender. Coração humilde para aprender, não é? Não achar... Você já ouviu aquela música do Raul que fala assim, eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais? Muitos empresários têm isso no coração. E isso impede a prosperidade deles. Porque eles não têm um coração humilde para aprender. Acha que sabe demais. E eu aprendo, eu agradeço. Se você pegar esse manual do Administração, Gerência, Marketing e Vendas... Sim, inclusive o senhor passou para nós lá na palestra. Então, se você pegar esse manual aqui tem tudo que eu aprendi. Então, aqui eu aprendi na graduação de varejo, na pós-graduação de comunicação empresarial, mais o meu conhecimento empírico e mais 3.732 empresas que eu estive dentro do processo. Então isso aqui não foi um download, não. Isso aqui é prático do chão de empresa, do chão de loja. Realmente funciona. Eu criei para aplicar nas minhas lojas, nos meus negócios. Então isso aqui não é encantamento, não. Isso aqui é realidade. Tanto que se você entra no meu treinamento, você tem 100% de garantia. Se por qualquer momento você não gostar do treinamento, eu devolvo o seu dinheiro. Porque eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu resultado. Você está vendo aí? E isso que é o diferencial. E aí eu fico olhando assim, professor Alessandro Balbino, um vendedor de jornal, serviu ao exército. Oficial 2 anos, do exército, 2 anos. Seguiu, inclusive, o senhor falou interessante, que hoje eu vejo muitas pessoas sendo empreendedoras, porque assim, na América isso era muito comum. Na América, né, à toa que a América tem mais de 700 bilionários, porque é uma nação onde muitas pessoas empreendem. Mas o Brasil está começando essa revolução agora. E pessoas como o senhor, como muitos outros aí, têm incentivado essas pessoas a empreender. Mas o senhor chegou a contar aqui pra gente que a sua mãe, o senhor seguiu a CLT pela primeira vez, se eu não me engano, por uma indicação da sua mãe, né? É isso aí. Minha mãe, ela tinha um determinado preconceito contra aqueles vendedores empurradores de coisas, né? Aquele cara que é insistente, enjoado, chato, que não trabalha com venda consultiva, não trabalha com essa metodologia do closer, doutor em vendas, que é o cara que estuda o cliente, oferece o melhor para o cliente, faz igual o médico. Ele dá uma consulta para ele, vê o que ele tem de melhor para deixar o cliente satisfeito e oferece. O cliente compra ou não, se ele quiser. Como vai ser uma solução para ele, como é igual o remédio é para o médico, o médico te dá a consulta, ele vai lá, receita para você o remédio. Você é obrigado a comprar? Não. Você não é obrigado a comprar. Mas você compra por quê? Que eu quero ficar melhor. Exatamente. Então é essa a metodologia. Esse é o raciocínio.
E o senhor falou aí que, na verdade, se a pessoa não tiver resultado, o senhor devolve o dinheiro. Então, nós sabemos que o senhor já tem um raio-x completo para passar para essa pessoa e os medicamentos certos. E muitas vezes as pessoas veem na internet, ouvem uma entrevista como essa nossa, no podcast, e muitas vezes ele acha que tudo isso é faz de conta. Ele acha que não é. Mas o diferencial é que o senhor dá garantia do seu produto. É isso aí, é 100% garantido. 100% garantido. Qualquer momento no treinamento, se você levantar e falar, aí, são 3.732 donos de empresas que já participaram presencialmente. Até hoje, ninguém pediu o dinheiro de volta, não. Bom demais. Ué, nós tivemos aí 60 empresários. Sim, 60 empresários aqui em Porto Seguro. O professor Alessandro Balbino, nosso convite, saiu de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais, veio dar essa mentoria aqui. Ele, sua esposa e seu filho estão aqui conosco. E é um prazer ter o senhor conosco. Eu só queria que, antes de terminar aqui, que o senhor fizesse mais um convite para Dubai em 2025, uma mentoria num lugar que tem tudo a ver com o que nós falamos. Porque Dubai, há pouco tempo atrás, acho que há 40 anos atrás, era uma vila de pescadores. E hoje é referência para o mundo, proporciona essa experiência. Faz o convite aí para o nosso telespectador. Se você é empreendedor e quer ter resultado no seu negócio, mudar de nível, subir de patamar, não pode ficar de fora da nossa viagem para Dubai 2025. Nos vemos na mentoria. Bora para cima! E outra coisa, além de você prosperar em Dubai, você vai ter, é lógico, que a experiência, que é viajar com a Liberty, que é a melhor experiência. E eu garanto para você, assim como o professor Alessandro Balbino, que você terá a sua maior experiência da sua vida. Você terá os seus momentos registrados a partir da CK. Você será abençoado pelo professor Balbino com conhecimento da prosperidade. E lógico, ir lá conhecer os melhores roteiros do mundo, né? Quem é que hoje não quer conhecer Dubai? E vai ser só um roteiro, professor Balbino? Não vamos passar por outros lugares também? Não, vamos passar pela Terra Santa também. Vamos passar pela Terra Santa. Que Deus possa te abençoar. Queria que o professor fizesse suas considerações finais. Se ele quiser mandar um abraço para alguém, quiser agradecer também, né, a Porto Seguro, que te recebeu de braços abertos. E já está marcada a próxima mentoria para o ano que vem, que eu já estou sabendo. Eu queria agradecer. Primeiro eu queria mandar um abraço para o meu filho Júnior, que é um menino fantástico. E ele, por compromissos, não pôde estar aqui com a gente. Mas, papai te ama, tá com muita saudade de você, meu filho. E no final de semana estaremos juntos aí, tá bom? E também agradecer a Liberty, toda a hospitalidade, né? A Karen, toda a equipe que me receberam aqui de braços abertos. Karen Masclis, eu acho que eu sou suspeito a falar, porque além de colaborador, sou amigo pessoal deles. Mas eu acho que eu sou suspeito a falar, mas eu conheço poucas pessoas que têm a hospitalidade que Karen Masclides não tem. Rapaz, desde os mínimos detalhes. Nossa, a mesa que Karen prepara quando a gente chega na casa dela, aquela coisa, a gente parece que a gente se sente da família. É porque eu sou suspeito a falar. Mas um dia eu vou marcar com vocês, eu vou fazer um stories e vou botar no da Liberty para vocês verem como é que é a recepção de Karen aqui na casa dela. E aí vocês vão entender. Quando vocês forem para Israel, que vocês começarem a ir para os restaurantes e para os lugares, vocês vão entender o que é viajar com Karen. Rapaz, nunca tomei um café igual esse Cleiton fez. Rapaz, o cara fez o café pra mim, cara. Brincadeira. Cleiton tem um verdadeiro café baiano, que é diferente de qualquer lugar. Que isso, E aí, quando a gente chega na casa dele, ele já fala logo assim, ó, tira o sapato que você vai sentir a energia da Bahia. Inclusive, quando eu te levei ali na falésia, eu ainda falei, ele não estava aqui, mas recebeu o senhor, eu falei, ó, pode ter certeza que quando o Cleiton chegar, qual foi a primeira pergunta que ele te fez? Sentiu a energia da Bahia. É isso aí. E eu quero dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês, que Deus abençoe a sua vida e neste momento que haja paz em Israel. Como diz o Salmo 122, pela minha família e pelos meus amigos, direi que haja paz em Sião e paz em Israel. Que Deus possa prosperar a sua vida e que você seja cada vez mais abençoado. E venha também abençoar e ser abençoado através da Liberty. Você é o nosso convidado para estar viajando conosco e está aqui. A cada dia nós teremos um convidado diferente. Estaremos proporcionando para vocês experiências, dicas de viagem. A Karen estará aqui, o Cleiton estará aqui, orientando vocês. E pode contar também com a minha presença, viu? Que Deus possa te abençoar. Amém. 2025, mentoria
diversão, networking, liberty. Bora pra cima? Bora viajar.